Crescer era como viver em dois mundos diferentes sob o mesmo teto. Minha irmã Ana era a estrela, brilhando intensamente a cada passo que dava. Eu era Zilda, a outra filha, me misturando tão bem ao fundo que você esqueceria que eu estava lá. Ana, querida, como foi a escola hoje? Mamãe perguntava assim que Ana passava pela porta, seus olhos brilhando com interesse genuíno. Arrasou, como sempre, Ana respondia, jogando a mochila no chão com uma confiança que eu nunca conseguiria ter. Tirei 10 na prova de matemática e o Sr. Silva disse que sou certeza para o papel principal na peça da escola. Essa é minha garota, papai entrava na conversa, seu orgulho inflando como um balão prestes a estourar. Nada menos que o melhor para minha princesa. Eu geralmente ficava pairando na entrada, meio que esperando que alguém perguntasse sobre o meu dia, mas era como se eu fosse invisível, um fantasma na minha própria casa. Oi, eu murmurava, mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa, sabendo bem o suficiente para não esperar muito em resposta. Mamãe ocasionalmente jogava na minha direção, sua atenção nunca se desviando dos relatos brilhantes de Ana. Os jantares não eram diferentes. As conversas dançavam em torno das conquistas de Ana, planos futuros para a faculdade e sonhos que pareciam tão alcançáveis para ela quanto as estrelas. Eu pegava minha comida, jogando um comentário aqui e ali, apenas para ser abafada pelo próximo capítulo emocionante da vida de Ana. Não era como se eu não tivesse meus momentos. Eu ia bem na escola, não que alguém notasse. Mas era Ana quem tinha os holofotes, enquanto eu ficava nas sombras, aplausos ecoando até onde eu estava, silenciosa e invisível. Quando Ana recebeu sua carta de aceitação para uma faculdade prestigiosa, a casa explodiu. Era tudo sobre o que eles podiam falar. Planos foram feitos, orçamentos ajustados, tudo para Ana. Não acredito. Precisamos começar a planejar imediatamente. Há tanto para fazer, mamãe estava praticamente vibrando de empolgação, sua mente correndo por uma lista de preparativos. Eu sabia que ela conseguiria. Vamos te apoiar em cada passo do caminho, Ana. O que você precisar, papai declarou, seu peito estufado de orgulho. Sentada na beira da sala de estar, eu não pude deixar de me perguntar sobre meu próprio futuro. O ensino médio estava quase acabando para mim também, mas não havia folhetos de faculdades com meu nome, nem discussões sobre meus sonhos ou aspirações. Uma noite, juntei minha coragem, decidindo abordar o assunto. Ei, vocês pensaram sobre o que acontece comigo depois? Faculdade, talvez? O silêncio caiu sobre a sala, daquele tipo pesado, carregado. Mamãe e papai trocaram olhares, uma conversa silenciosa passando entre eles antes que mamãe finalmente falasse. Zilda, você sabe que estamos apertados com o fundo universitário da Ana. Talvez você pudesse tirar um ano sabático, arranjar um emprego, economizar um pouco. Mana. Faculdade não é para todo mundo, Ana acrescentou, sua voz pingando com uma condescendência que ela provavelmente nem percebia. Além disso, você não é exatamente material para as melhores universidades, não é? As palavras doeram, um tapa no meu ego já machucado. Mas engoli a dor, assentindo como se entendesse, como se fizesse todo o sentido do mundo. Certo, claro, murmurei, meus sonhos murchando como um balão furado. Vou dar um jeito. Sair de casa não foi apenas uma escolha, parecia minha única chance de provar que eu não era apenas a filha sobressalente. Então, empacotei minha vida em algumas malas e me mudei para um apartamento apertado com 2 garotas que mal conhecia. O lugar estava longe de ser confortável, mas era um começo. Para manter o teto sobre minha cabeça e perseguir o sonho da faculdade, consegui não mas 2 empregos. Meus dias começavam antes do nascer do sol e terminavam muito depois que a lua havia surgido, cada dia se misturando ao próximo em um ciclo implacável de trabalho e exaustão. E aí, Zilda, tem certeza que aguenta os 2 trampos? Você tá se matando, Carla, uma das minhas colegas de quarto, comentou uma noite enquanto eu desabava no nosso sofá de segunda mão. Não tenho escolha, né? Respondi, tentando massagear o cansaço do dia dos meus ombros. É isso ou dizer adeus à faculdade? Você é durona, vou te dar isso. Marcela, a outra colega de quarto, entrou na conversa, me lançando um olhar simpático. Só não se esgote, tá? A gente meio que gosta de ter você por perto. A preocupação delas era um bálsamo para as bordas cruas da minha determinação. Vou ficar bem.
só preciso continuar, respondi, embora no fundo o ritmo implacável estivesse começando a cobrar seu preço. E então, como se a vida decidisse que eu não tinha levado chutes suficientes, ela me jogou uma bola curva que me derrubaria de costas. Literalmente. Fiquei doente. O tipo de doença que ri na cara dos seus planos e drena sua conta bancária sem pensar duas vezes. Minhas economias, cada centavo que eu tinha economizado para a faculdade, desapareceram como fumaça, engolidas por contas médicas que meu seguro de brincadeira não cobriria. Lembro-me de sentar naquele quarto de hospital frio e estéril, os números na conta fazendo minha cabeça girar. Isso não pode estar certo, murmurei para mim mesma, esperando que fosse tudo um grande erro. Mas não, os números não mentiam, e nem o vazio no meu estômago quando percebi que todo o dinheiro que eu tinha economizado para a faculdade estava prestes a ser engolido por esse desastre. Eu estava fora do hospital, mas não fora dos problemas. Sem emprego, sem economias e com um corpo ainda fraco demais para sequer pensar em trabalhar como antes. O desespero me levou ao único lugar que eu jurara que não voltaria, casa. Mãe, pai, eu preciso de um lugar para ficar. Só por um tempinho, até eu me reerguer, disse, parada na soleira da porta, me sentindo menor do que nunca. A porta mal se abriu uma fresta, os rostos dos meus pais espiando, suas expressões tensas. Zilda, agora não é uma boa hora, mamãe disse, sua voz carregada com algo como arrependimento, ou talvez fosse apenas inconveniência. Com o casamento da Ana e tudo mais, estamos realmente apertados, papai acrescentou, sem encontrar meus olhos. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Apertados. Não estou pedindo dinheiro, só um teto. Não sou sua filha também? É que Ana vai se mudar de volta depois do casamento. Ela e Marcos precisam do espaço. Você entende, né? A tentativa de simpatia de mamãe parecia um tapa na cara. Entender? Não, eu não entendo, estourei, a raiva fervendo. Vocês sempre fizeram espaço para Ana, sempre. E aqui estou eu, pedindo uma vez na minha vida, e vocês estão me dizendo que não há espaço para mim? Zilda, por favor. Isso não é fácil para nós também, papai disse, mas era pouco e tarde demais. Deixa pra lá. Entendi. Sempre fui a segunda opção, o plano B. Bem, adivinhem só, não preciso de vocês. Nunca precisei, cuspi as palavras, amargas na minha língua. Virando-me, senti o último fio que me conectava a essa suposta família se romper. Eu estava sozinha, verdadeiramente sozinha. Mas estava determinada a não deixar que isso fosse o fim da minha história. Que se danem todos eles, eu sussurrava na escuridão, uma promessa para mim mesma mais do que qualquer coisa. Eu superaria isso nos meus próprios termos e, quando o fizesse, não olharia para trás. Depois que minha família virou as costas para mim, atingi o fundo do poço. Sem dinheiro, sem lugar para ficar, nada. Em um momento de puro desespero, liguei para a tia Joana, irmã da minha mãe. Ao contrário de mamãe e papai, tia Joana sempre foi direta, nunca uma de medir palavras. E aí, tia Joana, é a Zilda. Estou meio numa enrascada, disse, tentando manter a voz firme. Zilda, o que houve, querida? Sua voz estava carregada de preocupação, um contraste gritante com a recepção fria que recebi dos meus pais. Despejei tudo, desde a doença que drenou minhas economias até ser rejeitada pelos meus próprios pais. Houve uma pausa pesada na linha antes que ela finalmente falasse. Arrume suas malas. Você vai ficar comigo, ela disse, sem deixar espaço para discussão em seu tom. Eu mal podia acreditar. O alívio me inundou instantaneamente. Obrigada, tia Joana. Eu nem sei o que dizer. Não diga nada, apenas venha para cá, ela respondeu, e foi isso. Ficar com tia Joana era como respirar ar fresco depois de ficar debaixo d'água por muito tempo. Sua casa era modesta, mas acolhedora, cheia do tipo de amor e aceitação que eu ansiava há anos. 2 semanas depois da minha chegada, nos sentamos à mesa da cozinha dela, uma jarra do seu infame café forte entre nós. Zilda, o que você quer fazer da sua vida? De verdade? Ela perguntou, seu olhar penetrante. Hesitei, não acostumada a ser questionada sobre meus sonhos. Eu sempre quis ser advogada, admiti, quase sussurrando.
Tia Joana se recostou, considerando minhas palavras. Advogada, hein? Não é um caminho fácil. Você está disposta a trabalhar por isso? Mais do que qualquer coisa, respondi, sentindo uma faísca de esperança se acender dentro de mim. Certo, então. Vou te apoiar, pagar sua faculdade. Mas tem uma condição, ela disse, seu tom sério. Qualquer coisa, eu disse, ansiosa. Você estuda duro. Sem moleza, sem desculpas. Você mira no topo, entendeu? Não estou financiando uma tentativa meia-boca. Ela estabeleceu seus termos, claros como cristal. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto, o primeiro sorriso genuíno em o que parecia uma eternidade. Fechado, tia Joana. Não vou te decepcionar. E foi assim que minha vida tomou um novo rumo. Me matriculei na faculdade, um fato que mantive em segredo do resto da minha família. Os dias eram longos, aulas durante o dia, estudando até tarde da noite e ajudando tia Joana pela casa sempre que podia. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no caminho certo. Lembre-se, Zilda, trabalho duro é a chave. Você continua nisso e não há nada que não possa alcançar, tia Joana me lembrava, sua crença em mim uma fonte constante de força. Obrigada, tia Joana. Não vou esquecer, eu prometia, agarrando-me às suas palavras como uma tábua de salvação. O apoio de tia Joana era minha rocha, sua casa meu santuário. E enquanto eu me enterrava nos estudos, sabia que estava construindo um futuro. Um futuro onde eu me ergueria alta, não mais ofuscada ou esquecida. Um futuro onde eu faria não apenas tia Joana, mas a mim mesma, orgulhosa. A vida na faculdade era uma mistura de estudar duro e ocasionais momentos de descontração em festas com meus colegas de classe. Eu estava fazendo dupla jornada, me esforçando nos estudos e trabalhando como assistente de um advogado. O emprego não me deixava rica, mas pagava o suficiente para cobrir minhas necessidades. A casa da tia Joana se sentia cada dia mais como um lar, e nos aproximamos muito, quase como mãe e filha. Uma noite, do nada, ela me disse, Zilda, eu sempre desejei ter uma filha como você. Aquilo me tocou profundamente, me fazendo perceber o quanto eu tinha passado a significar para ela. Minha turma da faculdade era unida. Íamos a festas quando podíamos, apenas deixando o vapor escapar e tentando lembrar que ainda éramos jovens e vivos em meio ao caos da faculdade de Direito. Mas uma noite, cheguei em casa bem mais tarde do que planejava. Tia Joana estava acordada, sentada na luz fraca da sala de estar, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. Quando entrei, tentando ser silenciosa mas falhando miseravelmente, ela olhou para cima, seu rosto sério, mas preocupado. Zilda, precisamos conversar, ela disse, sua voz cortando a névoa da madrugada na minha cabeça. Claro, tia Joana. O que foi? Respondi, tentando soar sóbria e provavelmente falhando. É sobre suas prioridades, querida. Você tem ido a essas festas com frequência. Vejo o quanto você está se esforçando, mas estou preocupada que você esteja perdendo de vista o motivo pelo qual está aqui, ela expôs diretamente, sem dourar a pílula. Senti um nó na garganta. Ela estava certa. Desculpe, tia Joana. Você tem razão. Eu pisei na bola. Não vai acontecer de novo, prometo. Meus estudos e o trabalho são minha prioridade. Perdi o foco disso. A expressão de tia Joana suavizou. Sei que você é jovem e precisa se divertir, mas você tem uma oportunidade rara aqui, Zilda. Não desperdice. Acredito em você, sempre acreditei. Só certifique-se de não se espalhar demais, certo? Obrigada, tia Joana. Eu precisava ouvir isso. Chega de festas para mim. É hora de me dedicar ainda mais, disse, sentindo um renovado senso de propósito. A partir daquele dia, cortei as distrações. Mergulhei mais fundo nos estudos e no trabalho, determinada a fazer tia Joana se orgulhar e a não me decepcionar. As festas e as noites tardias deram lugar a manhãs na biblioteca e longas horas no escritório de advocacia. Não era fácil equilibrar tudo, mas saber que tinha o apoio de tia Joana e acreditar no caminho que eu havia escolhido me mantinha seguindo em frente. Meus colegas de classe notaram a mudança. A Zilda tá toda focada, hein? Mal a vemos por aí agora, eles comentavam.
mas eu sabia que estava fazendo a escolha certa. O objetivo não era apenas passar pela faculdade de Direito, era me destacar, construir um futuro do qual eu pudesse me orgulhar. 7 anos se passaram mais rápido do que eu jamais pensei ser possível. Lá estava eu, aos 27 anos, de pé no palco da formatura, meu nome sendo chamado por excelência. Naquele mar de rostos, havia um que se destacava, brilhando com uma mistura de felicidade e orgulho, tia Joana. Ela era a única família que eu tinha ali, a única de que eu precisava. Seu apoio tinha sido inabalável, sua fé em mim, inquebrantável. Enquanto eu atravessava o palco para receber meus elogios, encontrei seu olhar e vi uma lágrima rolar por sua bochecha. Foi um momento que eu nunca esqueceria. Isso é por nós, tia Joana, sussurrei sob minha respiração, meu coração cheio. Após a formatura, consegui um emprego em um prestigioso escritório de advocacia. Parecia um sonho. Todos aqueles anos de esforço, estudo e trabalho tinham compensado. Eu estava fazendo um nome para mim mesma, provando que não era apenas a segunda filha negligenciada. Uma noite, tia Joana e eu nos sentamos para uma de nossas conversas francas. Ela tinha um jeito de transformar qualquer conversa em uma reflexão profunda sobre a vida. Você se saiu tão bem, Zilda. Eu sempre soube que você tinha isso dentro de você, ela disse, sua voz calorosa, mas cansada. Graças a você, tia Joana. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou, respondi, sentindo uma mistura de gratidão e preocupação com seu evidente cansaço. Foi então que ela soltou a notícia sobre Ana. Sua irmã, bem, ela não terminou a faculdade. Engravidou e se casou com um colega de classe. Eles estão morando com seus pais agora, todos aconchegados com seus 3 filhos. Espero que estejam felizes, foi tudo que consegui dizer, mas por dentro não pude deixar de me perguntar sobre o Oice. Nossa conversa foi interrompida quando a doença de tia Joana se tornou aparente. Veio do nada, nos atingindo como um trem de carga. Antes que eu percebesse, ela se foi. A mulher que tinha sido minha rocha, minha família, me deixou em um mundo que de repente parecia grande demais e vazio demais. Em seu testamento, tia Joana me deixou sua casa. Foi um gesto lindo, mas empalideci em comparação à perda de sua presença. Mudei-me para lá, cercada por lembranças do nosso tempo juntas, cada cômodo um testemunho de seu amor e crença em mim. Sozinha naquela casa, percebi o quanto tia Joana tinha moldado minha vida. Ela me dera mais do que um teto sobre minha cabeça, ela me dera força para perseguir meus sonhos, para me erguer das cinzas do meu passado. Vários meses após o falecimento de tia Joana, a vida me jogou outra bola curva. Minha família, que não se importara comigo por anos, de repente decidiu aparecer na minha porta. O motivo? A herança que tia Joana me deixará. No momento em que entraram, Ana começou a examinar o lugar como um falcão observando sua próxima refeição, falando sobre se mudar com o marido e os filhos como se eu nem estivesse ali. Essa cozinha é perfeita para o café da manhã das crianças, e olha só esse quintal, eles vão adorar, Ana disse, desfilando como se fosse dona do lugar. Atordoada com sua audácia, tentei intervir. Espera aí, esta é minha casa. Você não pode simplesmente decidir se mudar para cá. Foi quando meus pais intervieram, ecoando o sentimento de Ana com uma lógica que me escapava. Zilda, você está aqui sozinha. Ana precisa do espaço mais do que você. É apenas justo, minha mãe argumentou, como se justiça alguma vez tivesse sido uma prioridade em nossa família. A audácia do pedido me atingiu como um soco no estômago. Memórias de ser rejeitada quando eu estava no meu ponto mais baixo inundaram minha mente. Justo? Você chama isso de justo? Rebati, minha voz se elevando. Onde estava essa justiça familiar quando eu estava doente e precisava de um lugar para ficar? Vocês me rejeitaram, lembram? E agora querem minha casa. Eles descartaram minhas palavras como se não fossem nada, continuando seu tour pela casa como se eu não tivesse falado. Ana e seu marido cochichavam um com o outro sobre onde colocariam seus móveis, enquanto meus pais debatiam quais quartos seriam melhores para as crianças. Eu não podia acreditar na audácia. Vocês não estão me ouvindo. Esta casa é minha. Deixada para mim por tia Joana, não para vocês. Vocês deixaram bem claro há anos que mal éramos uma família quando me fecharam a porta. Não podem simplesmente entrar na minha vida e exigir que eu entregue tudo.
mas era como falar com uma parede. Sua arrogância era impenetrável, seu senso de direito sobre o refúgio da minha vida, desconcertante. Olha esse quarto, vai ser perfeito para o bebê, Ana disse, ignorando descaradamente meus protestos. Aquela foi a gota d'água. Chega! Saiam da minha casa agora, exigi, minha paciência completamente esgotada. Eles hesitaram, atordoados com minha postura firme. Finalmente, meu pai murmurou, vamos embora, apressando Ana e sua família para fora da porta, mas não sem disparar acusações de que eu era egoísta e gananciosa. Enquanto eu batia a porta atrás deles, uma mistura de alívio e raiva me inundou. A audácia de sua visita era espantosa, mas naquele momento também senti um profundo senso de orgulho. A casa de tia Joana era um símbolo da força e independência pelas quais eu tinha lutado tão duramente. Eu não estava prestes a deixar ninguém tirar isso de mim, família ou não. Depois de um longo dia cheio de casos consecutivos no escritório de advocacia, eu estava ansiosa pelo conforto tranquilo do meu lar. No entanto, ao me aproximar da porta da frente, minha chave se recusou a girar na fechadura. A confusão se transformou em incredulidade quando percebi que as fechaduras haviam sido trocadas. Batendo com força, mal tive tempo de processar a situação quando a porta se abriu. Lá estava minha irmã Ana, ladeada por seu marido e seus filhos, com um ar de desafio. Decidimos nos mudar. É melhor para as crianças e há muito espaço, Ana declarou categoricamente, como se fosse a decisão mais natural do mundo. Olhei para eles, uma mistura de raiva e choque correndo por mim. Esta é minha casa. Vocês não podem simplesmente decidir se mudar e trocar as fechaduras sem minha permissão. Vou chamar a polícia se for preciso. Ana zombou, seu marido sorrindo ao seu lado. Vá em frente. Eles não farão nada. Somos família. Mas eu não estava blefando. Disquei para a polícia, meus dedos tremendo com um coquetel de emoções. Não demorou muito para meus pais chegarem, transformando a situação em um confronto familiar em grande escala. Vozes se elevaram, tensões aumentaram e, em meio ao caos, o marido de Ana fez uma ameaça velada contra mim. Não hesitei. Peguei meu telefone e comecei a gravar, capturando suas palavras e o tumulto subsequente. Ele avançou para pegar meu telefone, mas eu me esquivei, mantendo minha posição. A chegada da polícia cortou o barulho. Expliquei a situação, mostrando a eles a escritura da casa em meu nome e o vídeo das ameaças feitas contra mim. Minha mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou apelar para os policiais. Por favor, ela é nossa filha. Isso é apenas um mal-entendido entre família. Mas eu permaneci firme, o peso do legado de minha tia e minha própria independência duramente conquistada me ancorando. Eles invadiram minha casa e tentaram me expulsar à força. Isso não é um mal-entendido, é um crime. Os policiais assentiram, sua presença trazendo uma aparência de ordem ao caos. Após uma discussão tensa, ficou claro que a lei estava do meu lado. Minha família, percebendo a seriedade de suas ações, relutantemente deixou minha propriedade. No momento em que eles se foram, exalei um suspiro que não percebi que estava segurando. A polícia me aconselhou a trocar as fechaduras novamente e considerar uma ordem de restrição se o assédio continuasse. Liguei para o chaveiro imediatamente, garantindo que essa violação do meu santuário nunca mais aconteceria. Depois de toda aquela confusão com minha família tentando invadir minha vida e tomar minha casa, as coisas ficaram bem agitadas por um tempo. Minha irmã Ana saiu por aí contando para todo mundo que quisesse ouvir sobre como eu supostamente tinha me tornado fria e sem coração. Ela até usou as redes sociais, postando fotos dos filhos dela com legendas melosas sobre querer uma casa grande para morar, tentando me fazer parecer a vilã da história dela. Mas sabe de uma coisa? Eu não poderia me importar menos. Vi aquelas postagens, claro, mas simplesmente passei por elas. Eu estava cansada de jogar os jogos deles, de deixar que me fizessem sentir pequena. Cortei completamente a comunicação com eles. Era como tirar um peso que eu nem sabia que estava carregando. Então, no meio de organizar minha vida e descobrir meus próximos passos, conheci alguém. O nome dele é Miguel, e ele é tão direto e genuíno quanto possível. Esbarramos um no outro em uma cafeteria local, de todos os lugares. Eu estava tentando equilibrar meu laptop e uma xícara de café quente demais, e ele simplesmente apareceu, salvando o dia antes que eu fizesse uma bagunça completa.
Opa, cuidado aí, ele riu, segurando meu laptop com uma mão enquanto me ajudava a sentar com a outra. Obrigada, eu disse, me sentindo um pouco envergonhada, mas grata. Geralmente não sou tão desajeitada. Não sei, parece que você estava prestes a dar um banho de café nesse laptop, ele brincou. Sou Miguel, a propósito. Sou Zilda, respondi, e algo na maneira como ele olhou para mim me fez sentir que talvez, apenas talvez, as coisas estivessem começando a melhorar. Miguel e eu nos demos bem rapidamente. Ele tinha esse jeito de me fazer rir, realmente rir, de um jeito que eu não fazia há muito tempo. Antes que eu percebesse, estávamos nos vendo quase todos os dias. Ele vinha à minha casa e conversávamos sobre tudo e nada até as primeiras horas da manhã. Era fácil, confortável e exatamente o que eu precisava. Não demorou muito para que Miguel se mudasse. Parecia certo, como se ele estivesse destinado a estar lá desde sempre. Juntos, transformamos minha casa em um lar, cheio de amor, risos e um entendimento tácito de que, não importa o que viesse, enfrentaríamos juntos. E para qualquer um que ainda esteja ouvindo as histórias de Ana e sentindo pena dela, bem, eles não sabem nem metade. Aprendi que algumas batalhas não valem a pena lutar, e a única aprovação de que preciso é a minha própria. Esta é minha vida, meu novo começo, e eu não teria de nenhuma outra maneira.